Olá, tudo bom com você? Nós queremos te convidar a ouvir o primeiro episódio do IFCast, o podcast informativo do IF Belnápolis. Este podcast é um projeto de extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Eunápolis, com recursos das Pró-Reitorias de Extensão e Pesquisa e Inovação do Instituto. Este é um espaço que vamos dedicar ao aprendizado e conhecimento a respeito da pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus que alterou as vidas da população em todo o planeta. A equipe do IFCast é formada pela jornalista do IFBA Campus Eunápolis, Daniela Cavalcante, e na produção e apresentação, por mim, Alessia Silva, estudante de edificações do 4º ano do IF. E por mim, Luiz Henrique, estudante de informática responsável pela programação e edição do podcast, com a colaboração de todo o corpo de especialistas do IFBA e da comunidade. Neste espaço, conhecimento e informação serão usados para falar de maneira acessível a respeito do cenário atual. Seja muito bem-vindo ao IFCast. Em 2020, o mundo foi abalado por um novo vírus. A rápida proliferação da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, alterou rotinas, paralisou economias, sobrecarregou sistemas de saúde e afetou a todos os continentes do planeta. O enorme número de infectados, mais de 14 milhões até agora, e as mais de 500 mil de mortes, mostraram que a humanidade está diante de um desafio com proporções inéditas. Acontecimentos que antes só eram pensados possíveis no cinema, em filmes de ficção científica ou em livros de história quando estudamos acontecimentos como, por exemplo, a gripe espanhola, de repente se transformaram em cotidiano. Palavras e termos começaram a fazer parte do nosso dia a dia. No mês de janeiro, a China registra casos de uma nova doença, com alto índice de contaminação e potencial para alta letalidade. Com o passar dos meses, o vírus se desloca entre os continentes, fazendo vítimas por todo o mundo, e incluindo restrições. Nada de contato físico, suspensão das aulas, adiamento de eventos, incluindo as Olimpíadas de 2020. A violência e a gravidade da doença são sentidas em todo o planeta. E em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde, OMS, declara que estamos vivendo uma pandemia da Covid-19. Pandemia é a classificação adotada quando uma nova doença tem disseminação por todos os continentes do planeta. Ou seja, a gravidade de uma doença não entra obrigatoriamente nos critérios para declarar a pandemia. O que é observado em primeiro plano é se a doença está se espalhando pelo mundo, o que aconteceu muito rápido com o novo coronavírus. No fim de fevereiro, os primeiros casos oficiais são registrados no Brasil. Em março, começam as mudanças bruscas, os fechamentos de escolas, comércio, a suspensão de atividades esportivas e alterações que duram até o momento nas rotinas de boa parte da população, sendo que a lei de quarentena já havia sido aprovada no Brasil no início de fevereiro. Hoje, já são mais de 2 milhões de casos e 80 mil mortos no Brasil. Somos o segundo país em número de casos e óbitos, atrás apenas dos Estados Unidos, o que nos traz muitas incertezas, temas que ainda iremos abordar aqui no IFCast com muito cuidado e respeito. Realmente, nós estamos aprendendo a como levar a vida enquanto a pandemia não é contida, não tem remédio, não tem vacina. Em Eunápolis, a cidade em que estamos, o fechamento de escolas e comércio começou lá em meados de março. No entanto, enquanto as aulas seguem suspensas, o comércio da cidade passou por algumas mudanças e decretos diferentes. Em 18 de março, a Prefeitura de Eunápolis decretou a suspensão de atividades em escolas, comércio e eventos dos setores esportivos, mas voltou a abrir o comércio em 6 de abril, para novamente suspender o funcionamento em 9 de abril, isso por conta da suspeita de casos da doença na cidade. A suspeita não foi confirmada no dia 9, mas em 15 de abril, as primeiras testagens positivas para a Covid-19 são notificadas em Eunápolis. Em 11 de maio, Eunápolis registrou 14 novos casos de coronavírus em um único dia. A Prefeitura então anunciou novas medidas de isolamento social, entre elas a restrição de fechamento do comércio. E desde então a cidade passou por toque de recolher, que segue vigente das 20 horas às 5 da manhã,
dessa vez com o comércio aberto a partir do dia 17 de junho, com algumas exceções. Imunidade de rebanho, número de anticorpos, regras, quarentena, coronavírus, distanciamento social, pandemia, máscara, achatamento da curva. IFCast, o podcast informativo do IFBA. Desde o início do ano, o assunto que está tomando conta das nossas conversas, dos jornais, determinando como vamos viver as nossas vidas, é o novo coronavírus. De tanto ouvimos falar a respeito, ou pensamos que sabemos tudo, ou as dúvidas vão crescendo numa velocidade muito grande. Então decidimos começar, no nosso podcast, relembrando alguns conceitos importantes. E para isso, a nossa convidada de hoje é a professora doutora pela Universidade Estadual de Santa Cruz, Fabiana Bertoldi, docente do IFBA Campus Eunápolis. Fabiana, obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite. Bom, Fabiana, nós achamos importante, nesse primeiro momento, explicar o básico para que a gente possa também relembrar alguns conceitos. Então, primeiro a gente vai começar com o que é um vírus e o que ele é capaz de fazer. Então, vamos lá, tentar entender um pouquinho. Os vírus, eles são agentes infecciosos microscópicos. Quando a gente fala de uma estrutura microscópica, é uma estrutura que não é visível a olho nu. E a gente utiliza a medida de micrômetro para poder estar medindo a dimensão dessa estrutura microscópica. O micrômetro, só para a gente ter uma ideia de quão pequeno é o vírus, é o tamanho de 1 milímetro dividido 1000 vezes. Então, se a gente pega uma dessa parte, é 1 micrômetro. E o vírus, ele tem de 0,2 a 0,03 micrômetro. Eles são constituídos por ácido nucleico e proteínas, basicamente. Eles não vão apresentar uma organização celular e são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, atacando células de diferentes organismos, sejam bactéria, um protozoário, fungo, plantas e animais. No ambiente, ou seja, fora das células hospedeiras adequadas, os vírus não se multiplicam, nem apresentam nenhum tipo de atividade biológica. Por essa razão, que alguns grupos de cientistas não incluem os vírus entre os seres vivos, considerando-os apenas como sistemas moleculares autorreplicativos, ou seja, eles têm a informação para se autorreplicar, para a produção de novos vírus, mas eles vão depender de células de seres vivos para poder se multiplicar. Então, a gente pode fazer uma analogia com a informática, para poder ficar mais fácil a compreensão sobre os vírus. Os vírus seriam comparáveis às informações que compõem um programa de computação, armazenadas em um CD-ROM, que depende de um computador para executá-las, sendo que as células hospedeiras seriam esse computador. Então, o vírus sozinho no ambiente, ele é uma partícula inerte. Ele só vai conseguir ter atividade, ele só vai conseguir se reproduzir quando ele estiver dentro de uma célula hospedeira adequada. A partir do momento que uma célula é invadida por um vírus, ela passa a trabalhar quase que exclusivamente na produção de novos vírus, o que chamamos de infecção viral. Isso vai causar profundas alterações no metabolismo celular, levando até a morte dessa célula. Agora que nós entendemos um pouco mais do que é um vírus e o que ele é capaz de fazer, vamos recapitular com o auxílio de uma linha do tempo. Em 26 de fevereiro, tivemos a confirmação do primeiro brasileiro infectado pelo novo coronavírus. Em 28 de fevereiro, o Instituto Adolfo Lutz, em conjunto com o Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina de São Paulo e com a Universidade de Oxford, completou o sequenciamento do genoma desse primeiro caso. E nesse meio tempo, Fabiana, a gente ouviu e viu muita coisa, mas em termos práticos, o que seriam esses genomas virais e qual a importância deles? Então, primeiro vamos definir o que é genoma viral. O genoma viral ele é um material genético que é carregado pelo vírus. Este genoma ele tem as informações básicas, que são os genes, para a multiplicação do vírus e a produção de proteínas elementares para a formação da partícula viral. O genoma viral ele pode ser constituído por DNA ou por RNA. Já em relação ao sequenciamento, podemos dizer que é basicamente a leitura do genoma de um organismo. Todos os organismos vivos, incluindo os vírus, eles são compostos por DNA ou RNA. Tanto um como o outro são formados por um conjunto de letras, que chamamos de bases nitrogenadas, que funcionam como um código, que seriam as palavras.
Por exemplo, cada trinca de bases nitrogenadas, que são as letras, representa um aminoácido, que nada mais é do que um bloquinho utilizado para construir as proteínas de um organismo. Portanto, como analogia, entende-se que o genoma é o conjunto de palavras de um livro, que ele só pode ser lido se cada letra de cada palavra for corretamente identificada. E com o sequenciamento, é possível ler essa sequência de letras e entender, né, a ordem que elas estão para a formação das proteínas em cada organismo. O material genético do novo coronavírus, que foi denominado pela Organização Mundial de Saúde como SARS-CoV-2 ou coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2, é formado especificamente por RNA, com cerca de 30 mil nucleotídeos de comprimento. Só para a gente comparar com o tamanho do genoma da espécie humana, o nosso genoma tem mais de 3 bilhões de nucleotídeos. Então, o genoma do vírus é muito pequeno comparado com o da nossa espécie. Entre as principais utilidades de se sequenciar o genoma de um vírus está ajudar a entender o percurso da transmissão e o tempo em que ele está presente em determinada região do país. Ou seja, é possível desvendar o histórico do coronavírus a partir desse sequenciamento e saber a partir de que ponto iniciou a disseminação desse vírus. A primeira amostra do novo coronavírus sequenciado no Brasil, no Instituto Adolf Lutz, foi falado, mostrou maior correspondência com o vírus sequenciado na Alemanha. Isso indica que ele infectou pacientes naquele país antes de ir para a Itália, local onde passou o primeiro brasileiro que foi detectado com a doença. O segundo caso brasileiro, de um homem que também voltou contaminado da Itália, já se assemelhava mais com uma sequência encontrada na Inglaterra. Além de permitir, estabelecer essa rota de transmissão, o sequenciamento do genoma do vírus vai fornecer dados que podem ser usados para o desenvolvimento de medicamentos para o tratamento da doença, bem como de vacinas. Como já tem mais de 100 instituições que estão utilizando essas informações para o desenvolvimento das vacinas e alguns já estão até em fase de testes. Fabiana, você começou, na realidade, na resposta, que você deu agora, a falar sobre a classificação do novo coronavírus pela OMS. Por que novo coronavírus? Ele vem de vírus similares? É de uma mesma família? Tem como explicar isso melhor para a gente? Tem sim. O que a gente chama de coronavírus, eles são vírus pertencentes à família Coronaviridae, que possui 4 gêneros diferentes. E eles são conhecidos por causar doenças respiratórias, entéricas, hepáticas, neurológicas, que podem ser leves, moderadas ou graves. Mas são vírus que não são específicos apenas da espécie humana. Dos coronavírus conhecidos, apenas 7 foram descritos como infectando a espécie humana. E destes 7, apenas 3 são responsáveis por desenvolver quadros graves. O primeiro foi o SARS-CoV, que foi responsável pela Síndrome Respiratória Aguda Grave, no ano de 2002, identificado na China. Depois veio o MERS-CoV, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, identificada em 2012 na Arábia Saudita, e agora o terceiro, o SARS-CoV-2, onde o primeiro caso foi final de 2019 na China. Esse nome SARS-CoV-2 foi dado a esse novo coronavírus, identificado em final de 2019, devido à semelhança entre o genoma deste com o do SARS-CoV, identificado em 2002 na China. E isso pôde-se observar após o sequenciamento dos primeiros genomas virais isolados dos primeiros pacientes. Sobre a parte do genoma, essa diferença entre um genoma encontrado em um país, por exemplo, a Itália, do outro ser mais parecido com o encontrado na Inglaterra, dificulta a criação de uma vacina, por exemplo? Então, essas diferenças entre genomas do mesmo vírus, de uma mesma espécie, elas se devem à origem de mutações. Os vírus, por serem organismos bastante simples, eles não têm mecanismo de erro semelhante às nossas células, de correção de erro, na verdade. Então, cada momento que ocorre uma infecção viral, que são produzidas novas partículas virais, é muito fácil de ocorrer novas mutações. E essas mutações que levam ao surgimento de cepas diferentes. E aí, com o surgimento dessas novas cepas, pode ser que a infecção viral também seja diferente.
Ou seja, uma determinada cepa pode causar uma doença leve e uma outra cepa já pode levar a um caso mais grave. Claro que essa questão da doença ter sintomas mais leve e grave depende do indivíduo também, mas pode ter essa relação com as diferentes cepas, e claro que isso vai dificultar o desenvolvimento de vacinas, por exemplo, que a gente pode até comparar com o vírus da gripe. Por que todo ano tem a vacinação contra o vírus da gripe? Porque é um vírus que sofre mutações. Então, cada vez que você fica gripado durante sua vida, é um novo vírus da gripe. Então, uma nova vacina tem que ser desenvolvida. Então, da mesma forma, poderá ocorrer com o coronavírus se for identificado que ele acumula muitas mutações ao longo do tempo. Que isso ainda vai ser estudado e vai ser identificado com o tempo, com as novas pesquisas. Perfeito, Fabiana. Depois, que foi decretada uma pandemia, pela OMS, depois da invasão, me ousou dizer, do novo coronavírus no nosso planeta, virou parte do nosso dia a dia escutar que o novo coronavírus, que o coronavírus é envelopado por uma camada de gordura. E o que seria essa camada de gordura, Fabiana? Então, os vírus, de maneira geral, eles vão apresentar uma estrutura básica, que é composto de material genético, como eu falei no início, que pode ser DNA ou RNA, que vai estar envolto por uma cápsula de proteínas, que é chamada de capsídeo. Só que alguns vírus, externos a esse capsídeo, podem apresentar um envoltório membranoso, que é chamado de envelope viral, que é o caso do coronavírus, que ele vai apresentar esse envoltório externo, esse envelope viral. Este envelope é basicamente uma membrana lipoproteica, ou seja, constituída de lipídios, que seria gordura, e de proteínas, que se forma quando a partícula viral está sendo expelida pela célula hospedeira. Este envelope também contém proteínas virais, que são denominadas de ligantes, que são capazes de se encaixar proteínas na membrana da célula hospedeira, que são os receptores virais, utilizados pelo vírus para invadir a célula. Então, daí que o vírus consegue fazer a infecção viral, porque ele apresenta os ligantes que vão se ligar aos receptores que estão presentes na célula hospedeira, e a partir do momento que ocorre esse reconhecimento, que esse vírus vai invadir a célula hospedeira. Então é por isso que é indicado o uso de água e sabão ou álcool 70%? É para remoção desse envelope? Isso mesmo, tanto o sabão quanto o álcool 70%, eles são agentes químicos capazes de dissolver essa camada lipídica, essa gordura do envelope viral. Com isso, o vírus é inativado, que é o mais correto de se dizer, que não vai matar o vírus, uma vez que ele não é considerado um ser vivo. E uma vez que ele é inativado, ele perde a capacidade de estar infectando uma célula. Isso. E nesse contexto, então, Fabiana, de um vírus não ser considerado um ser vivo, qual termo seria o mais adequado para a gente estar utilizando? Então, como eu acabei de falar, então, o correto é que o vírus ele vai ser inativado no momento que a gente vai estar lavando a mão com o sabão e a água, ou utilizando o álcool 70%, que destrói esse envelope viral, essa camada externa. O vírus é inativado e ele perde a capacidade de estar infectando uma célula. Então, o correto é a gente falar que o vírus foi inativado. No caso, então, a gente usa mesmo como uma forma um modo de falar, matar o vírus, quando no correto seria inativar. E aí impediria o vírus de, no caso, invadir as células, O que leva à nossa próxima pergunta. Como acontece essa invasão do novo coronavírus nas células de um ser humano? Então, vamos lá, tentar entender como ocorre essa invasão. Primeiro, vamos entender por que ele é chamado de coronavírus. Então, esse nome, ele se deve à forma que esse vírus apresenta, que a forma dele lembra uma coroa. E coroa, em latim, é corona. Então, daí o nome coronavírus. Essa coroa, ela é formada por proteínas ligantes, que estão presentes na superfície do envelope viral. E são essas proteínas, que no coronavírus é denominadas de proteína spike ou proteínas S, que vão reconhecer os receptores que estão presentes na superfície da célula hospedeira, que esses receptores são chamados de enzima conversora de angiotensina 2, ou ECA2. Então, a proteína S do vírus, do coronavírus, reconhece esse receptor, o ECA2, e a partir do momento que ocorre essa ligação entre essas duas proteínas, que ocorre a penetração do vírus na célula, e é a partir daí que vai ocorrer a infecção viral. Certo. Fabiana, sobre a replicação do novo coronavírus,
dentro da célula? Quando é que essa replicação tem um fim? Então, o que o vírus ele faz é sequestrar a maquinaria da célula. Ou seja, no momento que inicia a infecção viral, que o material genético do vírus está dentro da célula, a célula deixa de trabalhar para sua própria sobrevivência e passa a multiplicar as fitas do RNA e produzir as proteínas virais. A partir daí, começam a se juntar as proteínas virais e esse ácido nucleico para poder montar as novas partículas virais. Chegando a um ponto que essas partículas virais, uma vez que elas estiverem prontas, elas começam essa célula e diretamente ou indiretamente essa célula vai morrer. Então, em uma célula específica, o momento que para essa replicação viral é quando essa célula morre. Então, ela perde a capacidade de produzir essas novas proteínas virais. Só que esses vírus que são liberados, eles vão estar infectando outras células desse mesmo indivíduo. Ou poderão ser liberados, por exemplo, junto com gotícula de saliva e infectando outras pessoas. Então, com esse histórico, do novo coronavírus e da Covid-19, a gente tem a impressão, e não sei se é uma impressão realmente que a gente tem, ou se isso se justifica na prática, na realidade, que a Covid-19 ela é mais letal que um resfriado comum, que uma gripe que a gente já conhece, que a população já tem anticorpos? Então, o que mais contribui para que a pandemia do coronavírus se agrave é a rapidez com que o vírus se espalha. O principal problema é que mesmo os pacientes sem sintomas, eles são capazes de transmitir o vírus. Então, tem um estudo que foi realizado por norte-americanos e chineses, publicado no periódico Science, que apontou que 2/3 das infecções foram transmitidas por pacientes sem sintomas. Então, isso é uma das explicações da velocidade com que a Covid está se espalhando. Soma a isso o fato de que o coronavírus é um vírus capaz de sobreviver até 72 horas em algumas superfícies, como o plástico e o alumínio. Isso torna as medidas de limpeza mais do que necessárias, mas elas sozinhas não podem ser suficientes para conter o avanço da pandemia. O que tem que estar associado a isso é o isolamento social, o uso de máscaras para estar evitando a disseminação dessas partículas virais no ambiente. Outra explicação são análises genéticas preliminares que identificaram a proteína na superfície do vírus que é capaz de infectar células humanas com muita rapidez. Então, o SARS-CoV-2 ele infecta as células atacando uma proteína que é chamada furina. A mesma atacada em casos de ebola e HIV. Como a furina está presente em vários tecidos humanos, isso significa que ela é capaz de atacar vários órgãos, especialmente os pulmões, o fígado e o intestino. E isso é uma diferença em relação à gripe. Então, a Covid consegue se espalhar por outros órgãos e a gripe não consegue. A gripe fica restrita ao sistema respiratório. Portanto, diminuir contato social hoje é a medida mais urgente para conter a propagação do vírus. Sem as medidas preventivas, os números poderiam ser ainda mais alarmantes, gerar consequências insustentáveis para o sistema de saúde em todo o mundo. Fabiana, você falou, sobre as pessoas assintomáticas e, assim, a gente está num momento muito sensível, E se tratando do distanciamento social, a gente tem um embate de opiniões muito acirrado, Tanto do distanciamento social como do uso de máscara. E uma pessoa, mesmo sendo assintomática, ela pode transmitir o coronavírus se não estiver ali com a máscara, respeitando o distanciamento social? Isso já foi mostrado que a pessoa assintomática ela pode transmitir sim, e é considerado que essa transmissão que ocorre por pacientes assintomáticos é o que está tornando mais rápido a forma com que essa doença está se espalhando pelo mundo. Porque é muito mais simples, quando você tem uma pessoa que tem um sintoma, ela vai ser isolada, ela vai ficar isolada, porque ela está apresentando sintomas. Só que quando a pessoa não tem sintoma, ela pensa que não vai estar causando problemas, não vai estar transmitindo o vírus, ela vai continuar tendo contato com outras pessoas. Então, essa transmissão pelas pessoas assintomáticas é o que agrava cada vez mais a pandemia do Covid. E como eu falei, o isolamento social hoje é a melhor forma para estar controlando a disseminação do coronavírus.
Completamente, né? E a gente vê, assim, um embate de opiniões, principalmente nas redes sociais, né? A gente está vivendo num mundo cada vez mais tecnológico, né? A globalização sempre se prosperando cada vez mais e mais, e as informações circulam em questão de segundos, né? Nós temos o aumento da circulação de informações, tanto verdadeiras como as falsas também, que infelizmente atrapalham o esclarecimento da população. Então, Fabiana, de concreto, quais são as informações que a gente tem acerca do coronavírus e da sua origem? Ele foi mesmo criado em um laboratório, como circulam nas redes aí? Então, vamos lá. Em relação às informações que tem sobre a origem do coronavírus, tem algumas hipóteses. A hipótese mais aceita da origem relaciona a sua origem a coronavírus do morcego, que foram transmitidos, esses coronavírus presentes em morcego provavelmente foram transmitidos para os pangolins, que é o que a gente chama de transferência zoonótica, e só então ocorreu a transmissão para os seres humanos a partir desses pangolins. E depois que veio ocorrer a transmissão entre seres humanos. E em que se baseia essa hipótese? Ela está baseada nas semelhanças genéticas entre o SARS-CoV-2 e os coronavírus que são encontrados tanto em morcegos como pangolins. Então, o sequenciamento genético, né, desses vírus encontrados nesses animais e amostras a partir de indivíduos contaminados, seres humanos, que permitiu, né, chegar a essa hipótese. Então, ela é uma das mais aceitas. Agora, a hipótese que o coronavírus foi criado em laboratório, ela já foi desmentida por um estudo publicado em março na revista Nature Medicine, porque lá é dito, né, nesse artigo, que se tivesse havido manipulação genética, um dos sistemas de genética reversa disponível provavelmente teria sido usado. Porém, os dados genéticos mostram irrefutavelmente que o SARS-CoV-2 não deriva de nenhuma estrutura de coronavírus usada previamente. Então, existem esses boatos que o coronavírus foi criado em laboratório, mas a hipótese mais aceita é essa relação com o coronavírus que estão presentes em mamíferos silvestres. Perfeito. Ainda seguindo, né, nessa linha de informações que circulam na web, que é o nosso dia a dia, nos últimos dias, Fabiana, não sei se você viu, mas circulou um vídeo onde uma atriz global, a Giovanna Antonelli, mostra aos fãs um truque para supostamente queimar o coronavírus, né? No vídeo ela faz uma espécie de ganchinho com um isqueiro para evitar tocar em botões como elevador, botão de carro, e aí após o contato ela aciona o isqueiro e supostamente ela queima o vírus. Tem alguma temperatura que o coronavírus não resista? Então, sobre o vídeo da Giovanna Antonelli, tem alguns infectologistas que explicam que possivelmente o vírus será destruído quando submetido a altas temperaturas. Mas essa função já é desempenhada pelo álcool, 70%, e também quando a gente utiliza a água e sabão. E aí a gente acaba ficando até receoso quando a gente fala de misturar fogo com a proximidade do álcool. Então, as pessoas hoje estão levando álcool nas suas bolsas, estão higienizando as mãos frequentemente, e essa estratégia ela pode causar um acidente. E a queimadura nas mãos geralmente são consideradas de elevada complexidade. Então fica um alerta, né, em misturar o fogo com álcool 70, que está sendo tão usado pelas pessoas para poder estar higienizando suas mãos. Realmente fica um alerta aí, né, as pessoas que pensavam, né, em seguir a dica da Giovanna, ter mais cuidado. Muito obrigada, Fabiana. A gente gostaria de agradecer novamente, né, pela participação. Esperamos que você possa, né, se houver outra oportunidade, estar conosco novamente. Para mim, foi muito enriquecedor, espero também, né, para quem esteja ouvindo, que tenha sido também uma experiência muito enriquecedora. Acho que essa recapitulação que a gente fez, né, trazer um pouquinho mais do começo realmente do que é um vírus, né, dizer que ele não é um ser vivo, tanto para a gente se corrigir, né, no nosso vocabulário do dia a dia, como para a gente também combater, né, infelizmente, essas informações falsas que vêm veiculando cada vez com mais rapidez na nossa. Na realidade, acredito que para mim, e espero que para quem esteja ouvindo também, foi bastante esclarecedor. Tanto com relação aos conceitos biológicos do vírus, da própria doença, quanto para desmistificar de vez, né? Alguns boatos, algumas teorias da conspiração, algumas sabedorias populares que acabam, algumas vezes, atrapalhando bem mais o combate da doença e do vírus,
Foi bem enriquecedor mesmo. Novamente, né, que a gente queria agradecer bastante pela disponibilidade em participar com a gente, para esclarecer muitos pontos a respeito da biologia do vírus, da doença, para desmistificar muitas teorias da conspiração que muitas vezes atrapalham o combate e a prevenção e na prevenção da doença. Então, assim, agradeço, tenho certeza que para o Luiz Henrique e para a Alessia também, e esperamos que para quem esteja ouvindo, foi muito enriquecedor, muito importante nesse primeiro momento a gente ter esse contato, né, com os conceitos da biologia do novo coronavírus. Agradeço mais uma vez o convite e espero poder ter contribuído. Espero que tenha ficado claro aí da forma que foi colocado e que todos que venham a escutar consigam entender, né? Que tenha ficado de forma mais clara possível. Então, no dia em que estamos gravando este IFCast, dia 22 de julho de 2020, Eunápolis confirma 1.141 casos confirmados de Covid-19, sendo que 396 estão ativos e 23 óbitos. Para a gente conversar a respeito da situação atual da cidade, a gente vai falar com a diretora de Vigilância Epidemiológica do município, a Kelly Rebouças. Kelly, obrigada pela participação, tá certo? Por ceder seu tempo para a gente aqui, a gente sabe da correria. E a gente queria começar falando realmente de uma avaliação do cenário atual da pandemia na cidade, né? Com esses números que eu citei agora, que são de ontem, 21 de julho, como é que está a rede de saúde, né? Como é que está a ocupação nos leitos de UTI destinados à Covid? Como é que está o acompanhamento desse cenário? Eu agradeço vocês pela oportunidade também. Eu acho que é bem interessante a gente poder estar expondo para a educação de um contexto geral, né? A forma melhor de educar. E a gente está vendo aí agora cada vez mais as formas virtuais prevalecendo. Referente à saúde do município e leito de UTI, isso é muito particular. Por quê? Porque o estado da Bahia, ele não descentralizou as UTIs de Covid para os municípios, né? Então, o que foi resolvido? Eles fizeram hospitais, partiram a fazer hospitais campanhas e cederam alguns leitos de UTI para toda a Bahia. Então, hoje, em Eunápolis, a gente concluiu na segunda-feira, a gente recebeu um hospital campanha, né? Foi em parceria com o município. E, a partir disso, a gente tem uma média de 10 a 20 leitos de UTI, leitos de UTI, que são para toda a região. Na verdade, os leitos que estão para o município de Eunápolis não são para o município de Eunápolis, são para a Bahia. Então, vão entrar para a regulação do SUREM. Então, quanto município, é muito particular eu conseguir dizer a você o percentual de leitos, entende? O que eu sei hoje é que eu tenho, dentro do município, no regional, 10 leitos de UTI do regional, e a gente separou dentro do hospital regional 5 a 8 leitos específicos para recebimento de pacientes Covid, inclusive pacientes Covid graves, para que a gente possa estabilizar esse paciente e encaminhá-lo para o hospital de campanha, seja em Eunápolis, que agora a gente já vai ter, né? Já está tendo, seja Porto, seja Teixeira, seja Salvador, seja onde eu tiver vaga. Obviamente que o município de Eunápolis vai ser privilegiado, porque a gente vai conseguir sair encaminhando direto para o hospital daqui. Mas pode haver, anteriormente, por exemplo, havia necessidade de a gente mandar para Itabuna, Teixeira, Porto, enfim. Muito interessante isso, Kelly, porque a gente aproveita e relembra, né, que o SUS é um sistema integrado, é um sistema único de saúde, e aí quem está nos ouvindo consegue compreender que às vezes pode haver uma ocupação alta, mas não necessariamente que sejam pessoas da cidade que estejam ali internadas. No boletim diz 23 internamentos, no último, se eu não me engano. Mas assim, você falou do regional, além do hospital regional, houve a inauguração recente de um outro hospital de campanha, né, como você disse. Então, quais são os hospitais na cidade que recebem os casos da Covid? Então, qualquer hospital de rede pública ou rede particular,
ele recebe o paciente de Covid, né? Então, na verdade, a gente tem aí várias portas de entrada. Tem a rede básica como porta de entrada para os pacientes mais comuns, que a gente pode dizer assim, que estão cursando com a doença sem gravidade. A gente tem os hospitais, que são os pacientes que já têm alguma causa de gravidade, seja insuficiência respiratória, seja algum problema, alguma doença crônica que possa dificultar no processo de cura, enfim, ou que possa cronificar ou gerar uma gravidade maior para o paciente. Então, a gente tem a porta de entrada da atenção básica e a gente tem a porta de entrada das redes públicas e privadas. Então, dentro do município de Eunápolis, hoje, a gente tem um hospital público que atende toda a demanda, mais algumas demandas de Covid. A gente tem 2 hospitais particulares que estão recebendo a demanda particular normalmente, incluindo Covid. E a gente tem esse hospital de campanha que vem para suprir quanto Estado. Então, quando ele vem quanto Estado, a gente vai ter vai ser suprir a gente, mas também vai suprir os outros municípios da região. Kelly, é sempre importante, né, a gente estar repetindo os procedimentos que as pessoas devem seguir em casos de suspeita. Então, você poderia repetir para a gente como a população deve se comportar? Quais os procedimentos que ela deve seguir em caso de suspeita de Covid-19? O paciente, quando ele tem suspeita de Covid, porque hoje, na verdade, a gente tem qualquer síndrome gripal como suspeita de Covid, né? Então, o paciente com essa suspeita, ele deve buscar a unidade básica de saúde próxima dele, obviamente com máscara, e sinalizando de imediato que ele está com síndrome respiratória, com sintoma respiratório, para que ele seja relocado para o ambiente de pacientes com suspeita. O médico vai atender e ele precisa sim sinalizar quem são os contatos domiciliares dele, ou os contatos muito próximos dele, né? Que são aquelas pessoas que têm um convívio muito próximo, com distância menor de 1 metro a 1,5 metro, né? E que ele tenha tido um contato por mais de 15 minutos. Então, isso acaba abrangendo muito, porque o coronavírus ele é extremamente transmissível. Ele transmite com muita facilidade. Porém, a gente precisa de um curto espaço entre as pessoas para que ela possa ser contaminada. Muito importante que ele sinalize quem são os contatos dele, e os contatos deles precisam ser monitorados e afastados do serviço. Numa situação hipotética, caso eu sinta algum sintoma e me apresente em alguma unidade, eu preciso informar as pessoas que eu tenho contato diariamente ou que eu tive contato há 15 dias? Então, a gente fala que precisa ser avaliado 48 horas, de 48 horas até 7 dias antes do início dos sintomas, né? A partir do início dos seus sintomas, você já se isola. Subtende que a pessoa já vai estar isolada e que ela não vai manter contato com mais ninguém. O ideal é isso. Que a partir do momento que eu comece o meu sintoma, eu naturalmente me isole, mas que eu tenha um rastreio das pessoas que tiveram contato comigo nos últimos 3 dias, sem que eu estivesse utilizando máscara, sem que eu estivesse utilizando nenhum tipo de EPI, ou que eu tenha tido um contato mais próximo, tipo meu esposo, meu namorado, minha mãe, meu pai. Se um ambiente de trabalho completamente fechado, em que eu tenha mesas muito próximas uma das outras. Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso. Muito interessante a gente perceber, né, como o trabalho é feito realmente. Kelly, parte desse trabalho também é informar a população, e isso a prefeitura faz diariamente com os boletins. E durante esse período que a gente tem acompanhado para produzir aqui o IFCast, a gente viu que passou por algumas mudanças, algumas adequações, perdão. No dia 1º de julho, por exemplo, deixou de apresentar o número de casos em monitoramento e passou a mostrar o número de casos ativos. Né? Por que vocês optaram por essa mudança? Vocês acham que comunica melhor com a população visualizar desse jeito? Tá, porque a gente teve uma evolução da doença, né? A gente veio com uma situação onde o monitoramento era centralizado. Então, a gente consegue fazer esse levantamento de 100% dos contatos, porque a gente estava com uma quantidade menor de pessoas. Isso se abrangiu e se ampliou de uma forma muito grande.
Então, a gente precisou descentralizar esse monitoramento, né, dos contatos e seguir o padrão de qualquer outra doença, indo pela unidade de saúde, pelo monitoramento externo. Então, a gente começa a perceber que se perde muito, tanto o dado por si só não fala muita coisa. Do que eu dizer para um paciente, dizer para a população quem é que está realmente ativo. Hoje eu tenho 1.000 e algumas pessoas que já foram contaminadas, mas destas tem um número X que está ainda contaminado. Entendeu? O monitoramento, ele não necessariamente a pessoa estaria contaminada. Seria um contato que estava sendo avaliado, seria algum tipo de exame que a gente pediu, porque, por exemplo, o profissional de saúde que pode e deve realizar o SWAB dele. Então, todos esses acabavam entrando no monitoramento, que é um dado muito amplo. É como se eu estivesse dizendo para a população que, vamos supor, eu tenho 10 casos e eu tenho 40 pessoas monitoradas. 40 pessoas que não são nada assim, entendeu? Em relação a coronavírus. Elas não teriam coronavírus, elas estavam em monitoramento porque poderiam ser, possivelmente, um contato e que eu precisava monitorar. Então, isso não, diante do contexto atual, a gente vê que é muito mais importante eles entenderem quem são as pessoas, quantas pessoas a gente tem ativa que estão com doença do que em monitoramento. Inclusive, Kelly, com essa resposta, né, você já tirou outra dúvida nossa aqui, e aqui acredito de muita gente, que é o que leva uma pessoa a ficar em monitoramento. Então, é esse contato, né, com pessoas já testadas e casos que possivelmente poderiam desenvolver a doença. Mas, assim, e como esse monitoramento ele é feito? É um acompanhamento por telefone? A saúde fica em contato com essas pessoas que estão sendo monitoradas? Tem como explicar para a gente? Então, tem diversas formas de monitoramento, né? A gente tem o monitoramento através da unidade básica de saúde. A gente tem o monitoramento realizado por um grupo de médicos internos que não podem ficar mais no atendimento, mas podem sim ficar nesse acompanhamento. Então, eles estão fazendo esse acompanhamento de telemedicina externa, que está ficando em outro ambiente e está fazendo esse monitoramento. E a gente também tem uma equipe de monitoramento por telefone. Na verdade, a gente tem várias vertentes aí. A gente começou no início com um telefone de tirar dúvidas, mas hoje ele não supre mais, né? Diante da nova realidade, do novo contexto, ele não supre mais. Então, a gente precisou de mudar a estratégia. E aí, para mudar essa estratégia, a gente partiu para as unidades de saúde, para o monitoramento em loco. Óbvio que o agente de saúde não vai entrar na casa, né? Ele vai ficar do lado de fora, mas ele tem condição de ficar distante num período, numa distância segura. Ele consegue dizer o que é e como é que a pessoa está e orientar, possivelmente, né, esses casos. Kelly, a gente sabe que no sistema de saúde nós temos protocolos que devem ser seguidos, né? Então, você poderia explicar para a gente qual é o protocolo ou quais são os protocolos para a testagem do novo coronavírus pelo SUS? A gente tem um paciente com sintoma, certo? E que tenha, se for para fazer teste rápido, ele tenha que estar com mais de 8 dias de sintomas, porque o teste rápido, ele testa os anticorpos, né? Nosso sistema de defesa. Se ele tiver com menos de 8 dias, e ele entrar entre 5 e 7 dias, a gente faz o SWAB, que é a coleta direta na nasofaríngea, né? Para que a gente envie para Salvador para a visualização do RT-PCR, que é a busca do vírus, falando de uma forma mais grosseira, né? Então, o teste rápido ele vai testar os anticorpos e o SWAB ele vai testar os vírus propriamente ditos. E após a testagem, em caso de positivo, né? O que acontece? A gente fica muito na dúvida. Se a pessoa testou positivo, mas ela está com poucos sintomas, está conseguindo viver bem, sem precisar de maiores cuidados naquele momento, ela vai mesmo para casa e aí o acompanhamento continua? Ou ela é direcionada para o hospital? Existe essa diferenciação, então? Existe. A gente precisa saber separar, como qualquer outra doença, né? Quando a pessoa tem uma doença que possa ser
atendida pela unidade básica de saúde, medicada pela unidade básica de saúde, e depois, com o tempo, ela retorna para a unidade e verifica que está tudo bem, ela vai ser só acompanhada pela unidade de saúde. Se ela tem qualquer agravamento, principalmente no sistema respiratório, né, na situação de falta de ar mesmo, se ela começar a saturar menos que 95%, aí é uma paciente que precisa ser internada e acompanhada a nível hospitalar. Então, a gente precisa entender que existe essa separação como em qualquer outra doença. Porém, pela disseminação do vírus, como é um vírus altamente disseminante e que transmite de uma velocidade muito grande, a gente precisa se manter em casa e isolado. A gente entende que o psicológico do paciente ele abala, né? A gente entende que a gente está assustado pela disseminação e pela situação atual. E a gente entende que uma pessoa ficar nessas condições, sozinha, isolada, dentro de um quarto, essa pessoa vai se sentir ainda mais, né, potencializa ainda mais, somatiza ainda mais todos os problemas que ela vai ter. Porém, infelizmente, a gente precisa dessas condutas para que a gente possa reduzir a transmissão. É a barreira de transmissão. Kelly, muito interessante, né, essa ordem de isolamento que, infelizmente, né, é necessária, né? Um paciente diagnosticado com a Covid-19, caso ele descumpra as ordens de isolamento, existe alguma lei que constitui um crime com pena a se pagar além da multa? Então, aqui no município, a gente partiu por decreto, né? E a gente segue os decretos municipais e estaduais. Nele, a gente vai averiguar, o paciente vai ser multado, e se ele se mantém Sérgio Moro, ainda quando ministro, ele fez uma lei, uma portaria, na verdade, decreto, enfim. E ele sinalizou o quê? Se o paciente se mantesse descumprindo, que ele deveria ser encaminhado para a delegacia, isolado em uma cela, para que concluísse o seu isolamento, né? Aí, no processo de cura, ele seria solto. Isso acontece também com algumas doenças, por exemplo, a tuberculose. O paciente de tuberculose que ele faz um abandono repetido, se recusa a tomar a medicação, a gente pode solicitar apoio ao Ministério Público e à polícia, e ele pode fazer o tratamento compulsório, né? Internamento compulsório e tratamento obrigatório, porque está disseminando, vai de encontro à vida de outras pessoas. E assim também vai para o coronavírus. Entendemos. Voltando um pouco agora para os números locais, não é? Toda quinta-feira vocês divulgam um detalhamento dos números de casos por bairros da cidade. E o bairro Pequi sempre é o bairro que aparece com mais casos, né, confirmados. Não sei os ativos aqui, mas no último boletim, 153 casos do total, ou seja, mais de 10%, né, se eu não me engano, dos casos da cidade estão no bairro Pequi. Existe alguma hipótese, vocês trabalham com alguma hipótese de por que há tanta disseminação do novo coronavírus nesse bairro específico? Vamos lá. A gente tem a primeira situação, que é um bairro extremamente populoso, né? Então, é um bairro que naturalmente a gente teria mais casos mesmo, porque é um dos bairros, se não for o maior, é um dos maiores, se não for é o maior bairro da cidade, com maior número de pessoas. Então, quando a gente pega o número de casos dividido pelo número de pessoas, a taxa dele acaba se equivalendo aos outros bairros, entende? Porém, as estratégias que a gente percebe dentro do bairro do Pequi, a gente tem uma disseminação de comércio muito grande, né? E a gente tem também o descumprimento de algumas pessoas que geraram também essa disseminação de forma muito grande. Um outro processo que a gente percebeu que ajudou muito foi a feira. A feira dentro do Pequi ajudou essa disseminação. Então, a gente conseguiu, com as ações de vigilância sanitária nas feiras, as barreiras, as dificuldades de acesso, reduzir um pouco mais essa disseminação dentro da feira. Porém, a gente ainda tem o bairro do Pequi, sempre foi o maior, né? Se você observar da série histórica aí, ele sempre vem em primeiro lugar. E a gente observa isso aí, a gente observa as pessoas com resistência ao uso de máscara,
É um bairro extremamente populoso, então, obviamente, a gente vai ter número de casos maiores mesmo, porque é um bairro mais populoso, né? E a gente também percebe o comércio em si, que no bairro do Pequi tem uma grande quantidade de comércio e as pessoas circulam em uma grande quantidade, né? Não dizendo que o comércio em si é ele quem está gerando o problema, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu quero deixar isso claro, não estou aqui para discutir políticas socioeconômicas, né? Não cabe a mim, enquanto profissional de saúde. O que eu deixo claro é que a gente tem a disseminação a partir do momento que eu aglomero pessoas, né? Então, locais que eu posso possivelmente aglomerar pessoas, está dentre eles o comércio e as lojas, infelizmente. Se as lojas mantiverem as condutas e as formas de evitabilidade, a gente consegue conter ou controlar. Entendi, Kelly. Inclusive, você falou do comércio e falou que você, enquanto profissional de saúde, realmente não gostaria de adentrar esse assunto. Seria a nossa próxima pergunta. Na realidade, é uma questão bem controversa, a gente sabe, não de Eunápolis apenas, do país, e se a gente for conseguir extrapolar até do mundo como um todo, que é a questão de economia versus saúde, sempre colocada como antagonistas e etc. Em Eunápolis, as mudanças, né, os decretos começou fechando tudo, depois abriu, depois fechou novamente. Hoje funciona com algumas exceções, né, desde o dia 17 de junho. Então, assim, vamos mudar aqui um pouco o nosso questionamento. A gente ia perguntar a respeito disso. Vamos falar, então, já que o comércio está aberto na cidade, boa parte dele, como funcionar de maneira harmônica, então, o funcionamento dos serviços considerados essenciais, ou lojas que estão abertas, com a prevenção do coronavírus? Você, como profissional de saúde, pode falar dessa forma, não é isso? Isso. Então, quanto profissional de saúde, a gente pode sinalizar que a gente tem as medidas cabíveis, que seriam redução do número de pessoas dentro do ambiente da loja, respeitando o distanciamento entre eles, entre 1,5 m e 2 metros. Esse é um ponto. Em uso de maquininhas de cartão, ao invés de dinheiro, não pegar no cartão do cliente, para que o cliente pegue, higienizar as teclas após cada uso. Evitar que os clientes, por exemplo, lojas que vendem coisas, roupas, enfim, que as pessoas ficam pegando, né? Evitar com que as pessoas peguem nos objetos e reduzir isso de alguma forma. Seja o dono da loja, os funcionários da loja, eles pegarem, eles mostrarem, eles exporem. Em ambientes como restaurantes, pessoas não se auto atenderem, né? Acabar com servirem, isso, obrigada. Se auto-servirem, mas ao invés disso, elas serem servidas, ou fazer apenas compras de PF, liberação de PFs, enfim. Tentar reduzir ao máximo a exposição e aglomeração. Higienização é a única coisa que a gente pode fazer. Entendi. Tanto que, reparando, né, aqui nas nossas experiências, a gente pode dividir. Ir ao mercado, a área de padaria ali, você não pega mais seu próprio pão, né? Alguém do mercado está fazendo isso. Seria um caminho, então. Tá certo, Kelly. Mais uma vez, obrigada pela participação, tá certo? E até uma próxima. Espero que fique tudo bem o mais rápido possível. Sim, até. Tchau, tchau. Nós chegamos à parte final do IFCast e a gente espera que o IFCast possa ter te ajudado a entender um pouco mais do início disso tudo, início dessa história, da biologia do vírus e a realidade local. Nós decidimos então terminar esse primeiro episódio falando do projeto Os Inumeráveis, um memorial dedicado à história das vítimas da pandemia no Brasil. O objetivo dos Inumeráveis é fazer obituários para não deixar que essas mortes virem só número.
como é o caso do seu Edgar Fará, de 81 anos, vítima da Covid-19 em São Paulo. Seu Edgar era um orgulhoso dono de um Fusca bege que ele usava para buscar os netos na escola. Ou a dona Eunice Fará, de 77 anos, uma foliã apaixonada que pulou o último carnaval com os filhos e netos. Se você era próximo de alguém que infelizmente veio a falecer vítima do coronavírus, você pode acessar o inumeráveis.com.br, ou para fazer uma homenagem, ou para visitar a iniciativa. Não vamos deixar que vidas tão importantes, vidas que marcaram a vida de outras pessoas, se transformem em apenas números ou estatísticas. Qual o endereço mesmo, Luiz? inumeráveis.com.br. É isso, é uma iniciativa bem bacana para a gente não ficar insensível, né, com a repetição. Todos os dias a gente tem uma atualização desses números. No Brasil agora são mais de 2 milhões, mais de 80 mil mortos. Hoje, no dia que gravamos, né, a gente está gravando aqui dia 22 de julho, quando você ouvir, certamente, infelizmente, esse número já vai ter crescido. Então, uma forma da gente também respeitar essas pessoas, a família dessas pessoas, é a gente ter respeito com a nossa saúde e contribuir, dentro do possível, para conter a pandemia. O que é que vocês acham disso? É uma iniciativa importante. A gente sabe que cada vida é importante, a gente sabe que cada momento com essas pessoas que se foram vividos de maneiras diferentes, maneiras distintas. E a gente sente, né? Quem perde isso sente muito, inclusive. Ainda mais que a doença, o coronavírus, ele não permite que a gente tenha um último momento com uma pessoa em que a gente tanto amou por tanto tempo e agora veio a falecer. Então, realmente, não vamos deixar que essas vidas tão importantes venham se tornar apenas números, venham se tornar apenas estatísticas em um jornal ou em um boletim. Sim, exatamente, Luiz. A gente não pode deixar que essas vidas sejam apenas números. Até porque se a gente for colocar em número mesmo, né, dessas mais de 80 mil pessoas que morreram, nós temos aí mais de 100 mil pessoas que estão sofrendo dessas mais de 80. Então, assim, é um projeto tocante, né, em meio a todo esse caos que a gente está vivendo, vidas perdidas tragicamente, com uma doença que chegou do nada, um vírus que chegou do nada, é um inimigo invisível, né? A gente, como gosta de dizer, a gente não vê ele e ele pode levar a nossa... Alessia, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de gravar e você falou que você viu no Twitter falando que cada uma dessas pessoas representa muito na vida de alguém. Como foi o texto que você viu lá? Isso, foi uma postagem no Twitter, né? Tava lá com o número de mortos e dizendo que cada um desses mortos foi o amor da vida de alguém, né? Então, como eu falei, não são só 80 mil vidas perdidas, ou mais de 80 perdidas, né? São milhares de pessoas que estão sofrendo por essas vidas que infelizmente foram perdidas. Pessoas que estão sem saber o que fazer, né? Após a perca de um familiar, ou de um parceiro, de um filho, de uma mãe, de um pai. Tem um caso agora, né? De um filho que escalou, né, a janela do hospital para ver a mãe. Escalava todos os dias porque ele não podia entrar. Mas não foi aqui no Brasil, só não me lembro o local. Foi, mas ele escalava para poder ter contato mínimo, nem que fosse de ver a mãe. Porque, como o Luiz falou, né, é um aspecto que a gente às vezes esquece, mas esse período do luto vai ser muito complicado, porque você não tem como se despedir direito daquela pessoa. É tudo muito complicado, tudo muito novo. Então, uma das propostas aqui do IFCast realmente é a gente, além de estimular a prevenção e trazer informação, desmistificar muita coisa. Então, hoje, nesse primeiro episódio, é só o primeiro episódio, mas aí a gente conversou com a professora Fabiana e eu descobri coisas a respeito dos vírus no geral, e do coronavírus em específico, que eu não sabia e que com certeza pode me ajudar nos meus cuidados daqui para frente. O que vocês não sabiam que vocês descobriram na entrevista da professora Fabiana? Acho que essa questão da desmistificação é muito importante, né, Dani?
a gente vê que são coisas pequenas do nosso dia a dia que a gente está sempre falando, mas que são coisas que na realidade estão ali estampadas com outra por cima, né? Estão meio escondidas. Um exemplo, né, é que a gente vive falando, né, que vamos matar o vírus. Quando chega algum produto em casa que a gente vai limpar, passar aqui o álcool para matar o vírus. Mas na verdade os vírus não são considerados seres vivos, né? Como a gente aprendeu com a professora Fabiana hoje, ou relembrou no caso, quem já sabia, né? Então, assim, são coisas importantes, são aspectos importantes que a gente pode estar corrigindo no nosso dia a dia, né? Exemplo, agora eu não vou dar mais para o vírus, né? Eu vou dizer que eu vou desativar o vírus. Também a parte de dificuldade de se desenvolver um remédio, uma vacina. A gente pode perceber que a diferença de genomas de locais diferentes podem dificultar e muito o desenvolvimento de prevenções futuras. É um desafio, né, que os cientistas estão tendo aí. Que foi uma dúvida que você teve mesmo com relação ao genoma que veio do vírus na Itália ou na Alemanha, isso já diferencia, já dificulta mais. Então, outra coisa que a gente acabou desmistificando ou relembrando, né, porque eu acredito que já era um assunto meio que superado, mas nunca demais, né? A gente fala que não tem informação óbvia, é que o vírus não foi criado em laboratório, ele se originou mesmo na natureza. E a professora Fabiana explicou em termos, em modo científico, como é impossível que esse vírus tenha sido criado em laboratório. Então, assim, mais uma desinformação, mais um boato, que pode atrapalhar muito no combate à pandemia, na prevenção como um todo, a gente já mostrou que não é real, né? Na disseminação de notícias também. Isso, exatamente. Hoje a gente está num mundo muito globalizado. Então, assim, as notícias correm na mesma velocidade que a internet chega na sua casa. Ou seja, as notícias estão correndo constantemente, né? Já que você muito dificilmente vai parar de ter internet em algum momento. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com as falsas que chegam a sempre tentar estar ali buscando fontes cada vez mais seguras para que a gente não seja vítima dessa desinformação. Com certeza, e não deixar que esses boatos, essas informações, essas teorias da conspiração, né, façam com que a gente afrouxe os cuidados, deixe de se prevenir, de lavar as mãos com água e sabão, de usar máscara, fazer tudo aquilo que é possível atualmente, que a gente sabe, para prevenir o vírus. E a gente está numa cidade aqui, o campus está em uma cidade e a maior parte dos servidores, alunos e estudantes do IFBA Eunápolis estão aqui em Eunápolis ou na região, né, nas cidades próximas. E a gente também deu uma analisada, uma avaliada com a participação da Kelly Rebouças, que é a diretora epidemiológica aqui da cidade, do cenário atual. Eu achei muito esclarecedor, né? Muita coisa que tinha muita dúvida foi esclarecida para mim e para vocês. Com certeza, Dani, a gente viu, né, um pouco dos protocolos, né? Quando é que uma pessoa entra em monitoramento, o que a pessoa deve fazer quando começa a sentir os primeiros sintomas. São informações que são altamente relevantes, né? A gente acha que a gente sempre sabe, mas nesse processo que a gente tá, que é um processo indeciso, as coisas estão mudando, né, constantemente, então é sempre bom a gente estar relembrando ali todo o procedimento, protocolos, hospitais que estão atendendo. Na parte de tratamento do vírus, de como o governo reage à resistência de pacientes também, a gente pôde entender e esclarecer informações que a gente não tinha antes. E eram informações que, assim, pelo menos, né, enquanto a gente produzia aqui o primeiro episódio do IFCast, a gente podia notar nas redes sociais, as pessoas realmente sempre perguntavam isso, questão de monitoramento, como faz a internação, uma série de coisas realmente que são importantes para a informação. Assim, esperamos de verdade que você que esteja ouvindo o IFCast, o primeiro episódio, entenda que a gente está começando, né? A gente está fazendo aqui o primeiro episódio, o nosso intuito realmente é informar e tudo que a gente abordou nesse primeiro episódio foi mesmo introdutório, informativo, e no próximo episódio a nossa intenção é falar de prevenção, sintomas, vacina e remédio, não é isso? Exatamente, Dani. Para você que quer distribuir o nosso podcast, ele está disponível nas plataformas digitais de streaming
como Spotify e Deezer, você pode utilizar desse podcast para distribuir uma informação verdadeira, uma informação de confiança, para que mais pessoas vão estar sabendo como se prevenir, ou o que está acontecendo, como que um vírus funciona. A gente está procurando entregar a melhor informação, a informação mais confiável, e isso é bom. Olhe sempre pelo lado bom das coisas e procure sempre ajudar. E como o Dani já falou, no nosso próximo episódio, daqui a 15 dias, vamos falar sobre prevenção e cura. O que a gente já sabe, que pode diminuir o contágio da doença, e quais são as esperanças para remédio e vacina. Lembrando que o IFCast também pode ser ouvido lá no Spotify e no Deezer. Se você ouviu até aqui, muito obrigada. E então a gente fica por aqui. Se você quiser participar do nosso próximo episódio, você pode mandar a sua dúvida lá no nosso site ifcast.net. É isso, gente. Muito obrigada pela companhia. A gente espera que tenha sido útil. Até a próxima. Fique bem, fique em casa.